Amém, queridos. A palavra do Senhor fala assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando estava lendo essa passagem, irmãos, um dos grandes questionamentos que veio no meu coração, e que é uma pergunta que eu já quero começar deixando aí para você, é de como temos vivido os nossos dias nessa terra. Como a gente tem conduzido a nossa vida. Como a gente tem levado a nossa vida diante de todas as circunstâncias, sejam elas familiares, profissionais, ministeriais, na igreja. Eu não sei se por algum momento vocês já se questionaram sobre isso. Se vocês pararam um pouquinho assim para analisar, poxa, como eu estou vivendo a minha vida? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo os anos passar. E eu esse ano fiz 38 anos. E aí eu fico, meu Deus, 38 anos. E aí eu fico pensando, né? O que tenho feito? Como eu tenho vivido? Como eu tenho gastado os meus dias? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? E esse questionamento é algo que nesses últimos dias tem batido muito forte no meu coração novamente. Principalmente diante de tantas coisas que a gente tem visto acontecer na nossa cidade, no nosso país, nas nações. E aí a gente começa a se questionar como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo a minha parte, estou contribuindo com o reino de Deus. Há 2 domingos atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, aqueles que estavam no culto, a Laís trouxe uma palavra, a qual falava sobre deserto. E ela falou a respeito do deserto, falou, né, que deserto, ele não é um lugar, talvez, muito bom de estar, mas ele é necessário na nossa vida, porque é no deserto que nós vamos ser provados e aprovados pelo Senhor. E ela usou até como exemplo a respeito de Jesus Cristo, que foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E o que aconteceu nesses dias? Jesus se deixou levar pelas palavras de Satanás? Ou ele venceu o diabo no deserto? A palavra fala que ele permaneceu fiel. Jesus não negociou aquilo que ele tinha para fazer e cumprir. Jesus sabia o seu propósito na terra e ele não abriu mão, ele não negociou. E o diabo veio com a própria palavra, dizendo, mas olha, veja bem. E mesmo assim Jesus disse, eu sei qual é o meu propósito. E o Pai vai ser glorificado através da minha vida. E também ela usou como exemplo o próprio povo de Israel, que foi tirado do Egito, foi tirado da escravidão, foi para o deserto, e lá no deserto a travessia deles era para ser 40 dias. Se for pensar assim, rapidão. E o que aconteceu? Eles ficaram quantos anos? 40 anos no deserto. E por quê? Qual é a diferença entre Jesus, que foi tentado, e o povo de Israel? Eu me questionei nisso. Falei, Senhor, qual é a diferença? Aí talvez a gente diga assim, não, mas era Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, com certeza ele ia passar, ele ia vencer as tentações. E o povo de Israel não, ser humano. Mas na realidade a diferença estava nas convicções. Porque Deus, ele se manifestou de tal forma para o povo de Israel, ele enviou praga para o Egito, ele abriu o mar vermelho, gente. Pensa o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o mar se abrir na sua frente. Não tem como não acreditar que Deus não exista, não é mesmo? E mesmo assim, eles não permaneceram confiando em Deus. Eles murmuraram, eles brigaram, eles levantaram deuses para si próprio. Não tendo como objetivo, entendendo que não, a nossa vida, o Senhor nos tirou da escravidão e nossa vida tem que agradecer e louvar e testificar esse Deus.
Por isso que eles ficaram tanto tempo lá no deserto. E na semana passada, o pastor estava ministrando sobre a palavra que foi quem é o maior no reino de Deus, né? Uma palavra também tão pontual e tão forte para as nossas vidas. E mais uma vez a gente se depara com dois personagens, digamos assim, Jesus e os discípulos. Os discípulos ali, o pastor mencionou que os discípulos eles estavam querendo saber quem que era o maior no reino de Deus. Quem que ia ser o maior entre os discípulos ali, naquilo que eles estavam fazendo. E a palavra fala que mais uma vez Jesus ele mostra para que ele veio nessa terra. E ensina os discípulos que aquele que quiser ser o maior terá que ser o quê? O menor. E a gente aprende muito com Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Porque ele não negociou. Tudo que Jesus fazia, ele falava, é para que meu Pai seja glorificado. Para que o meu Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então era através da vida dele. Através de tudo aquilo que ele sabia, que ele tinha como propósito e como missão. Não era sobre a vontade própria, não é sobre a minha vontade, não é sobre a nossa vontade, não é sobre os nossos desejos, não é sobre os nossos propósitos, não é sobre os nossos sonhos, mas é sobre aquilo que o Senhor tem para nós. É sobre as expectativas que Deus gera ao nosso respeito. Porque se você não sabe, todos nós temos um propósito nessa terra. E todos nós temos um chamado de Deus para cumprir nesses dias. E chegará o dia que nós poderemos estar diante do Pai e Ele vai perguntar, o que você fizeste com aquilo que eu confiei em você? O que você fez e o que você deixou de fazer? Essa é uma das palavras que tem martelado muito no meu coração. O que você está fazendo? Qual é a diferença sua na sociedade? Você está transformando o ambiente que você está? Você está gerando transformação no ambiente que você está? Cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo? Cadê a noiva do Cordeiro? Ela está gerando transformação onde ela está inserida? A criminalidade está diminuindo? Os abusos estão diminuindo? Cadê a igreja? Cadê a igreja do Senhor Jesus que tem que se levantar nesses dias e lutar por tudo aquilo que o Senhor nos confiou? Lutar pela família, lutar pelas crianças. Esse é o nosso papel como igreja. E nesse texto, queridos, de 1 João, a palavra nos instrui, nos ensina que nós devemos andar na luz. E que luz é essa? Quem é essa luz? No versículo 5 fala, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se Deus é luz e nós andamos nele, queridos, não tem como nós andarmos nas trevas. Não tem como a gente andar de um jeito e dizer que pertence a Deus. Não tem como a gente dar um testemunho de vida, ser pessoas que lá fora fazem totalmente o oposto daquilo que se propõe fazer dentro da igreja, ou na frente do irmão, ou na frente da irmã. A palavra fala que Deus é luz. E se a gente quer estar na luz, nós precisamos viver a sua palavra. Nós precisamos viver e cumprir os seus mandamentos, senão nós não estamos na luz. Senão nós não vamos testificar aquilo que o Senhor espera de nós. No verso 6, fala o seguinte, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo, queridos, quantas coisas nós vemos nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. Uma hora a pessoa está lá adorando a Deus, chorando na igreja, postando lindas fotos no culto, e no outro dia a pessoa já está lá xingando alguém nas redes sociais, está lá fazendo fotos sensuais. Queridos, isso não testifica com o reino de Deus. Ou nós somos, ou nós não somos da luz. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Existem dois caminhos, e cabe a nós decidirmos qual nós vamos andar. Só que nós estamos vivendo dias que não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para brincar de ser cristão, de ser domingueiro, vir apenas no domingo e achar que está tudo certo, que essa vida está tudo ok. Existe muito mais e o Senhor está disposto e está cobrando da igreja.
A resposta que o mundo lá fora precisa está na mão da igreja. É o nosso posicionamento como filhos de Deus nessa terra que vai fazer a diferença lá fora. Nós pensamos que até podemos, vou enganar a Deus. Vou enganar, eu até engano o irmão, já comentei várias vezes no culto. Eu posso até enganar o irmão na igreja, enganar o pastor, enganar o meu chefe, enganar um amigo, mas a Deus ninguém zomba e ninguém engana. Apocalipse 3, do verso 15 a 16, fala assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, esse é um questionamento que nós temos que fazer todos os dias. Eu sou fria, sou quente ou sou morna? Não tem como ficar com o pé em cima do muro. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não dá. Não temos mais tempo para brincar de filhos de Deus. O filho reconhece a voz do pai. Eu sei que uma vez até o pastor usou esse exemplo aqui, né? De chamar o Arthur. E ele vai reconhecer a voz do pai dele, vai reconhecer a voz da mãe dele. E nós, como filhos de Deus, nós temos que reconhecer a voz do nosso pai quando ela vem e diz assim, ei, te ajeita. Mas está dando tudo errado na minha vida. Mas eu oro, eu vou no domingo. Queridos, é muito mais que isso. Uma vida com Deus, ela é muito mais que isso. Eu testifico Deus dentro da minha casa, com a minha família. Não sei se vocês já viram, mas é um meme, mas é real. A pessoa está lá adorando a Deus, daí acabou de brigar com o marido, depois está lá com o louvor bem alto. Acabou de xingar o filho, amaldiçoar o filho, liberar palavras de maldição sobre a vida do filho, e depois está lá adorando a Deus. Não tem como continuar assim, queridos. Isso Deus tem queimado no meu coração. Desperta, desperta. Vamos ser realistas, vamos tirar as máscaras diante de Deus. É um tempo da gente olhar para dentro da gente e ver, Senhor, o que eu preciso mudar? Sonda, mostra tudo aquilo que eu preciso ser transformada. Tem uma fala que não combina com o cristão. É aquela fala que diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Queridos, essa fala com o cristão não combina. Essa é uma fala que a gente nunca vai poder falar. Porque se eu nasci no pecado, Jesus Cristo morreu numa cruz para que hoje eu fosse livre, para que hoje eu tivesse salvação, para que hoje nós fôssemos salvos. Muitas vezes nós crucificamos Cristo todos os dias com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Quem sou eu? Essa pergunta eu tenho feito para mim, Senhor. Quem sou eu quando ninguém me vê? Porque essa é a verdadeira Fran. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? O que eu estou fazendo quando ninguém pode ver? Que possamos realmente sondar os nossos corações nessa noite. Muitas vezes eu escuto, e eu muitas vezes usei essa fala. Não sei se todos conhecem a questão dos temperamentos. Existe o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E quando a primeira vez que eu fiz esse teste, eu era colérica sanguínea, mais punk, né, amor? Pessoa estressada, brava, né? Falava o que dava na telha, achava que estava tudo certo, porque eu falo a verdade, doem quem doer. E muitas vezes a gente escuta assim, eu sou assim, prefiro falar, se a pessoa gostou, gostou, se não gostou, o problema é dela. Só que, queridos, tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com Jesus, é que se eu sou da luz, se eu ando na luz, a minha vida vai ser diferente. E até a forma de eu exortar alguém tem que ser diferente. Porque a verdade sem amor, ela é apenas julgamento. A própria palavra fala, né? Que se não houver amor, de nada valeria, nada adianta. Então, até nisso nós temos que sondar o nosso coração. Mas eu não consigo. Sujeita a sua vontade ao Espírito Santo. Sujeita o teu temperamento ao Espírito Santo. Converte o teu temperamento ao Senhor. Converte a tua língua ao Senhor. Converte os teus pensamentos ao Senhor. Todos os dias nós precisamos fazer isso porque nós somos falhos.
Nós somos carnais e a gente está sujeito a pecar todos os dias. Só que o pecado ele não pode ser proposital na nossa vida. Ele não pode ser de caso pensado. Versículo 7 fala: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho do seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A dívida já foi paga. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele já morreu para que os nossos pecados fossem todos pagos. Para que nós possamos viver essa comunhão. Se tem algo que eu amo, é a igreja. Se tem algo que a gente ama estar, é na igreja. Tudo que a gente faz, a gente pensa, a igreja. Tudo é igreja. Já contei meu testemunho aqui, já de quando eu era criança. Tudo era igreja para mim. Sempre foi igreja. Eu amo a igreja de Jesus. E não falo assim só da cultura cristã. A cultura cristã tem meu coração, porque é nossa casa, né? Mas a igreja, a noiva de Cristo, os nossos irmãos que estão em outras comunidades, que estão em outras denominações, que testificam da mesma fé que a gente. Eu amo a igreja de Jesus. E o meu desejo é que todos nós amem isso aqui, amem estar nesses momentos, porque é nesses momentos que nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos nos ajudar. Ontem eu falava isso para as mulheres, nós precisamos umas das outras. Ora por mim. Eu preciso chegar para a Kelly e dizer, Kelly, ora por mim, eu preciso confessar um pecado. Porque quando nós confessamos, nós somos curados, nós somos libertos. Mas nós precisamos estar em quê? Em comunhão uns com os outros. Foi por isso que isso aqui existiu. Foi por isso que o Senhor deixou a igreja. 1 João, no capítulo 2, à frente ele fala assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. A verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se vivermos a palavra, se praticarmos a palavra de Deus, guardarmos os mandamentos do Senhor, queridos, nós podemos até pecar, mas nós podemos nos arrepender e vamos ser aperfeiçoados dia após dia, até que Jesus volte para nos buscar. É algo contínuo, é algo diário, é algo que nós temos que todo dia nos apresentar diante de Deus, todo dia falar com Deus, todo dia pedir perdão a Deus. No versículo 8 e 9, desse mesmo capítulo do 1 João, termina dizendo assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados. Eu acho que esse é o ponto-chave dessa palavra de hoje, queridos. O Senhor nos chama para andar, Deus nos chama para andar na sua palavra, andar nele, andar na luz e confessar, se arrepender. Nós não somos perfeitos e Deus, mesmo assim, escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar mesmo quando a gente está de mau humor. Deus escolheu nos amar naqueles momentos que nós estamos, talvez, sem querer saber de nada, não quero falar com ninguém, não quero ouvir nada. Mesmo assim, Ele continua nos amando. Mesmo assim, todos os dias, Ele gera uma expectativa ao nosso respeito. E eu acredito que todos os dias Deus deva ficar assim, não, hoje a Marley vai me dar bom dia. Hoje ela vai dizer algo especial para mim. Hoje a Ed vai fazer algo diferente. Hoje a Ed vai plantar uma palavra de amor na vida de alguém. Exemplos, gente. Mas é algo que eu imagino que Deus gera uma expectativa ao nosso respeito todos os dias. E nós, como igreja, precisamos nos arrepender. Como igreja, no individual, nos arrepender diante de Deus. Essa semana eu acompanhei... Estava com a boca seca. Essa semana eu acompanhei uma conferência que estava acontecendo na Coreia. Essa conferência é a Conferência de Lausanne. E é uma conferência que acontece a cada bastante tempo, porque eles têm, acho que 50 anos de conferência e ela aconteceu 4 vezes só. Essa é a 4ª vez que aconteceu. E quando eu estava acompanhando a conferência, me chamou muito a atenção os temas
porque era relacionado a isso que estava queimando no meu coração, essa inquietação sobre mudar nossas atitudes, parar de brincar de ser crente nos dias de hoje. E na conferência teve uma brasileira que me chamou muito a atenção a palavra dela, e essa irmã se chama Sarah Breuel, que foi uma das ministras nessa conferência, e ela falava a respeito do arrependimento global. E eu falei assim, uau, Senhor, é isso. A igreja precisa, não só a igreja brasileira, mas a igreja do mundo todo precisa se acordar, despertar e se arrepender. Se arrepender porque, queridos, nós já perdemos algumas dracmas no caminho. E nós precisamos nos arrepender por essas coisas que foram acontecendo. E ela falou algo que ela disse assim, se há algo mais frutífero que nós podemos fazer nesses dias, é nos arrepender. Nos arrepender como igreja, pedir perdão pelas nações, por tudo que tem acontecido, mas nos arrepender do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso achismo, nos arrepender por falar mal, coisas ruins, por amaldiçoar pessoas, por invejar pessoas, por mentir. E sem querer, às vezes, acaba influenciando as crianças que estão ao nosso redor a mentir, a enganar. Trazer um arrependimento que venha ser verdadeiro diante de Deus. Não da boca para fora, mas que gere uma transformação em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Um arrependimento genuíno é o que o Senhor nos pede nesses dias. Um arrependimento onde possamos realmente olhar dentro de nós e dizer, Senhor, me perdoa porque eu sou fraca. Reconhecer e dizer, Senhor, se o meu problema é mentira, Jesus me ajuda, eu não quero mentir. Se o meu problema é inveja, me ajuda, Jesus, eu não quero mais ter inveja. Se o meu problema é pornografia, me ajuda, Senhor, eu não quero mais ver isso, quero ser liberto disso. Tudo o que nós precisamos, queridos, tudo está aqui, à disposição. Só que nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos buscar a sua palavra. Nós precisamos nos posicionar. Porque o nosso Pai, Ele está de braços abertos nos esperando. Ele espera o nosso posicionamento todos os dias. Todos os dias. Vamos deixar de viver o cristianismo apenas uma vez por semana. Viver o cristianismo só no culto de domingo. Vamos viver o cristianismo de fato. Ser discípulos de Jesus. Seguidores de Jesus. Que aonde você passar, as pessoas podem dizer assim, não, essa pessoa não se corrompe. Mas vamos chamar para tal coisa. Não, essa pessoa não vai, porque essa pessoa ela é temente a Deus. O testemunho dela é diferente. E principalmente quando alguém precisar de uma palavra, que ela possa ver em você, Jesus Cristo, e dizer, eu vou procurar, porque eu sei que essa pessoa carrega algo dos céus, algo de Deus. 1 João 2 fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, mas bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é de quem, queridos? O mundo é de quem? O mundo ele já é do maligno. Que nós possamos não desejar as coisas do mundo, mas desejar as coisas do alto, as coisas de Deus. Quero chamar já o Ministério de Louvor para finalizar. Eu quero deixar uma palavra que Paulo fala em 1 Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho nunca é em vão. Irmãos, esse é um convite de Jesus ao arrependimento, a andarmos na luz e a permanecermos firmes, inabaláveis na sua obra. Porque no final das contas, é isso que vale.
Eu sempre falo que se nós temos uma única vida, que essa vida ela seja gasta para o Senhor Jesus. Que essa vida ela seja dedicada ao Senhor Jesus. Que essa vida seja uma vida de renúncia a nós mesmos, às minhas vontades, mas viver as vontades do Senhor. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, tá, agora eu vou virar um crente que não olha para nada, só Deus, 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 queridos. Quando nós vivemos a boa e perfeita vontade de Deus, nós somos completos em todas as áreas. Nós somos realizados em todas as áreas das nossas vidas. Porque qual é o pai que não gosta de abençoar o filho? Qual é o pai que não tem orgulho de ver o filho seguindo os caminhos corretos? A gente fica toda boba de ver as crianças aqui quando elas vêm para frente. Agora o Enzo estava aqui hoje na hora do louvor. Primeira vez que ele faz isso. De ficar aqui querendo adorar junto. Eles vão aprender aqui, ó, com a igreja, o que é adorar o Senhor. Eu, como mãe babona, ontem o Arthur tocou no Ministério de Mulheres, ele toca a bateria. Eu fico feliz porque ele está seguindo um caminho que é o caminho que nós cremos que é o melhor caminho para a vida dele. E nós sabemos que a gente pode até não deixar nada de material para ele, mas o principal a gente deixou, Jesus. Esse é o principal. Esse é o maior motivo. Quero te convidar a se colocar de pé.